Olá, querido. É um prazer estarmos juntos nessa oportunidade para adorar o Senhor juntos. Que de onde quer que você esteja, na sua casa, no trabalho, que a presença do Senhor, a glória de Deus esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Que possamos nesses momentos, ou nesse momento, ter a oportunidade de buscar a Ele no entendimento que Ele é Deus, que Ele seja exaltado, que Ele seja glorificado na sua casa, na sua vida, que Ele seja Deus, Rei, Senhor das nossas vidas. Vamos adorar a Ele nesse momento, querido. Aleluia. Declara assim, então, eu vejo a glória, cante comigo. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. Vou descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundar o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o teu nome porque eu sinto na introdução. Eu vejo a glória, aleluia. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o teu nome porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o teu nome. Vou louvando o teu nome. Vou louvando o teu nome porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia. Esse é o momento que você tem a oportunidade de adorar ao Senhor com os seus bens, com os seus dízimos, com as suas ofertas. Nesse momento, nós estaremos no seu smartphone, no seu monitor, estarão as contas da igreja, o QR Code, e você tem a liberdade para adorar ao Senhor com os seus bens. Vamos continuar adorando a Ele, e você tem a liberdade para adorar a Ele com os seus bens também. Aleluia. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio
tudo o que precisamos, Pai. Aleluia. Aleluia. Mais uma vez. Aleluia. Declara assim, ó. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Oh, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos e não há nada, nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Boa noite, meu irmão, minha irmã. É uma alegria estar com você nesse culto. Nós, então, acabamos de louvar ao Senhor, entregar os nossos dízimos e ofertas. Há também aqui, no nosso chat, a chave Pix da igreja, que é o CNPJ dela. Caso você assim deseje contribuir, chegou atrasado nessa transmissão, por alguma razão, está aí para você poder participar. Hoje vamos meditar num texto, um dos mais chocantes e potentes do Primeiro Testamento. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, e nós vamos ler o verso 21, e também depois vamos pular para o verso 30. E aí nós vamos ler do 30 até o 38, tá bom? 21 de 1 Reis 18, depois 30 a 38. Qual é o contexto da história que está exalada aqui? O povo de Deus estava comprometido com outros tipos de culto, que não mais o culto ao Senhor, ou seja, a prioridade daquele povo, que era o povo do Senhor, deixou de ser o Senhor. Virou povo de reticências, muitas coisas, menos povo do Senhor. E nesse momento em que há esse afastamento do povo, esse afastamento acontece por outros interesses e também pela inserção de outras práticas religiosas, de outra tradição que não tinha nada a ver com as práticas de Yahvé, que era o que o povo então conhecia como seu próprio Deus. Quem faz isso muito bem e quem institucionaliza no meio do povo de Deus uma outra religião é justamente Jezabel, a rainha, casada, então, com
Acabe e Jezabel era uma sacerdotisa também de Axera. Então é introduzido no meio do povo a adoração a Baal e a Axera, e o povo vai convivendo com essa multiplicidade de deuses. Chega um momento em que Deus tira uma pessoa que não está muito afeita com esse ambiente, com essa ambiência, chamado Elias, um tisbita, que é uma região, até hoje não sabe ao certo, com muita precisão, onde ficaria Tisbe. E ele então aparece e ele se encontra com o rei. Ele não tem uma tradição sacerdotal nem de uma escola de profetas, mas ele é um profeta feito por Deus. E ele então se encontra com o rei e fala assim: ele ora, primeiro, melhor dizendo, lá no 17, 1 Reis 17, ele faz uma oração e diz assim: agora não vai mais chover. E Tiago, capítulo 5, no Novo Testamento, vai dizer que ficou 3 anos e meio sem chuva. E só voltou a chover quando Elias falou de novo com Deus sobre a chuva. Então, perceba, meu querido e minha querida, Elias, depois desse momento, ele se encontra com Acabe, e Acabe chama ele de perturbador de Israel. E aí o profeta fala assim: acaso sou eu o perturbador? Não seria você que introduziu esses outros cultos aqui dentro? Porque normalmente o perturbador não é o profeta. O perturbador, o profeta perturba, mas ele perturba por causa do perturbador. Não é ele o perturbador. Então há um perturbador. E nesse caso era o próprio rei, era a própria casa real com a sua esposa Jezabel. Elias, então, propõe um embate. Vamos ver quem é Deus? Vamos ver quem é que responde a oração, quem é que recebe com uma manifestação visível a oferta, o sacrifício. Vamos ver como é que acontece isso. Então, ele convoca o povo para o Monte Carmelo. E aí começa o drama. Elias faz uma pergunta ao povo do alto do monte. Ele vira para aquele povo que estava ali, espalhado na base do monte, e fala assim: até quando vocês vão cochear, ficar cambaleando, né? Entre Deus e Baal, entre dois senhores. Se vocês acham que Baal é Deus, então vão lá, gente, abraça Baal e sigam ele. Se vocês, porventura, reconhecem que o Senhor é que é Deus, então venham para cá e abracem ele. Mas parem de cochear. Parem de ficar tentando equacionar como se fosse um barco no mar não tranquilo, balançando para um lado e para o outro, segundo vêm as ondas. E o que é interessante nesse verso 21 é que o verso termina assim: o povo não disse uma só palavra. O povo não se posicionou por um dos lados. O povo se posicionou, porque não dizer é dizer, o povo se posicionou por continuar em cima do muro. E o muro, meu querido, não pertence a Deus. Já dizia o grande e querido pastor Celso Ribeiro Filho, da primeira Igreja Batista em Petrópolis, de quem eu tenho saudades, se esse vídeo chegar até o Celso, saudade de vocês, viu? É uma pessoa muito, mas muito querida. Então, o que acontece ao longo desse texto, e o que é importante para nós? Olha, então há um embate, um ultimate fight da fé, aquele Monte Carmelo, o alto dele vira, então, um octógono espiritual, e de um lado está Elias, e do outro lado estava também os 850 profetas e profetisas, né? Tanto de Baal quanto também de Axera, que para lá foram participar desse embate.
lá no 1 Reis 18, 19, vai dizer assim: 450 profetas de Baal, 400 profetas de Axera ou de Azerá, tá? Aí depende da grafia como está na sua Bíblia. Então, todo mundo se reúne, para surpresa de 0 pessoas. O altar de Baal estava lá todo bonito. Eu fico imaginando um negócio assim, tipo com granito, né? Alguma coisa bem bonita, assim, tal. E essa é a imaginação, né? Todo ilustradinho, né? Tudo pronto. E o altar de Deus, aonde tinha o altar, já não havia mais o altar. Elias, então, permite que os profetas de Baal, de Axera, tomem a iniciativa, a dianteira, e eles começam a fazer os seus rituais, e eles começam, então, até se autoflagelarem, né? Se cortarem, verso 28, de 1 Reis 18, e Elias fica caçoando deles. Uma coisa que não é muito boa, mas naquele momento ele começa a caçoar. Olha, vai ver que Baal viajou, vai ver que Baal está ocupado, vai ver que Baal tem outros interesses, vai ver que Baal está com alguma dificuldade, vai ver que Baal... Né? E por aí foi o dizer de Elias sobre esta situação. Até chega uma hora que para, e aí é a hora de Elias falar assim: olhem para mim, esqueça agora lá, já foi, não deu em nada. Baal não respondeu. Agora olhem para mim, porque Deus vai responder através disso aqui. E a primeira coisa que Elias faz, verso 31, é pegar 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Então ele pega 12 pedras para restaurar aquele altar que estava destruído. E uma vez o altar destruído, não é só o altar, a questão do culto a Deus que fica prejudicado. É muito mais do que isso. A identidade do povo é perdida. Elias, então, perde e vê que o povo perdeu, então, melhor dizendo, a identidade que ele tinha. Aquele povo não era um povo como os outros. Aquele povo era o povo de Deus. Só que, como não cultuava mais a Deus, tinha deixado de ser povo de Deus. E agora estava com uma séria crise de identidade. Então, ele edifica o altar, verso 32, faz uma vala capaz de conter uma certa quantidade de água ao redor do altar, arma a lenha, corta o novilho em pedaços, tudo sozinho. E põe esse novilho, o sacrifício, sobre a lenha. E aí ele diz assim: vamos encher 4 cântaros com água e vamos derramar sobre o sacrifício, sobre o holocausto e sobre a lenha. Veja, não tinha havido fogo do céu para Baal, mesmo aquela quantidade de profetas e profetisas. Ele está molhando, Não respondeu lá, ele está botando água no sacrifício. E ele manda fazer isso por 3 vezes. 4 cântaros, vezes 3, foram 3 vezes, 12 cântaros. É água, é um batismo para cada uma das pedras, é um batismo para cada uma das tribos. A ideia principal aqui é que a fé do povo seria restaurada de um modo muito particular, de um modo muito potente, porque a descrença do povo, a desconfiança do povo tinha chegado a tal monta que agora Elias precisava de uma prova assim muito contundente, uma experiência muito marcante de fé, para que aquelas pessoas acordassem dessa letargia,
desse sono, ou quem sabe até desse sonambulismo espiritual. Ele vai então e faz uma oração na hora do sacrifício da tarde. Tudo como manda o figurino. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique sabendo que tu és Deus de Israel e que eu sou o teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste o coração deles voltar para ti. E o verso 38 disse: caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e lambeu a água que estava na vala. Não ficou nada. E quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra, e aí disseram, falaram o que não tinham falado no início, lá no verso 21. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então, perceba, meu querido e querida, quando nos falta o culto, quando nos falta o altar em direção a Deus, nós começamos a importar outros elementos religiosos para a nossa vida que não são de Deus, elementos até mesmo de sistemas socioeconômicos para a nossa vida que não são marcas do divino. Nós passamos a não assumir a posição por quem nós acreditamos, em quem nós cremos. Nós perdemos, terceiro fator, a nossa identidade. E quarto, passamos a duvidar de que Deus possa realmente fazer vir fogo do céu sobre o altar. Eu acho que tinha muita gente já, alguns com o olhar arregalado, quando Elias coloca água no sacrifício, e outros já sorrindo, dizendo assim, esse aí lascou tudo, ninguém vai fazer nada, não vai ver nada, porque as coisas agora já estão dadas como estão. O fato é, meu querido, que o fogo e a resposta de Deus, então, só veio depois do altar restaurado. E só veio após uma pessoa com muita fé e confiança no coração, com a certeza até de que Deus tinha o poder para não só receber, queimar o sacrifício, mas também transformar as pedras em pó, secar toda aquela água. Alguém com uma fé dessa. Aí Deus, então, foi e respondeu. Nós aguardamos respostas, mas sem restaurar o altar. Nós aguardamos respostas de Deus, mas também aguardamos respostas de outras coisas que nós elegamos ao status de Deus. E depois ficamos estranhando quando Deus mesmo não responde. Meu querido e querida, que nesse ano de 26 você restaure o seu altar. Isso implica dizer que todas as vezes em que você puder, você estará conosco na igreja em comunhão. E somente aquelas circunstâncias que não houver jeito mesmo é que você não vai estar com a gente. Que você vai ter um momento seu em casa, em que você vai pegar a sua Bíblia para ler, em que você vai falar com Deus em oração. Isso é restaurar o altar. E que Deus permita que assim aconteça conosco ao longo de 26. Tá bom? Vamos orar? Nós temos vários pedidos de oração que cada um de nós recebe e o grupo da igreja também é colocado.
Nós temos muitas coisas para as quais nós devemos orar. Orar pela igreja, pela paz no mundo, orar pelas pessoas enfermas, orar pela conversão daqueles que nós tanto queremos bem, orar pelos nossos missionários que estão com suas famílias bem distantes do Brasil. Há muitas coisas, orar pelo meio ambiente, há muitas coisas para as quais nós devemos orar. E é isso que vamos fazer agora, tá bom? Ó Deus, obrigado pela tua palavra, ajuda cada um de nós a reconstruirmos o altar. Ajuda-nos a fazê-lo como marca da nossa identidade. Nós somos povo do Senhor e pertencemos ao Senhor. Pedimos a Ti que o Senhor derrame da Tua paz ao mundo, para que as guerras cessem, bem como também a emulação e a estimulação à violência. Nós oramos por aqueles que estão enfermos, para que o Senhor visite a cada um deles e delas, por aqueles que estão recuperando de cirurgia, por aqueles que farão cirurgia. Ó Deus, tenha misericórdia de todos e de todas. Oramos pela Igreja Batista Marapendi, para que o Senhor continue a acrescentar gente aqui, que o Senhor mesmo tem trazido para cá. Abençoe, Senhor, esse ano de 26, na vida de todos nós, dê-nos sabedoria e discernimento para vivê-lo ao longo desse período. Nós suplicamos, Deus, pelo meio ambiente e pedimos que o Senhor ajude com que sejamos instrumentos da tua paz, mas também da preservação ambiental. É o que oramos em Jesus. Amém. Que seu coração em 26 seja, com água ou sem água, com pouco ou muita água, seja um altar em que o fogo do Senhor, não o fogo estranho lá dos filhos de Levi, mas o fogo do Senhor, o legítimo fogo do Senhor, venha do alto do céu sobre você a cada instante. Paz e bem.